Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa 22ª live, o nosso 22º programa. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar e é um grande prazer para mim sempre estar com vocês nesse programa que a gente faz, que eu venho fazendo todas as quintas-feiras às 5h30 da tarde, para trazer um pouquinho desse pensamento sistêmico, trazer um pouco desse trabalho com as constelações, contar para vocês um pouco do que acontece nessa abordagem terapêutica tão curadora e que traz tanta leveza para os relacionamentos. Hoje eu quero falar mais uma vez, como nós estamos próximos do início de um curso de extensão universitária sobre a aplicação das constelações sistêmicas no sistema judiciário, que começa agora no final do mês, O primeiro módulo vai acontecer no dia 17 e 18 de março, eu sou uma das docentes dessa extensão universitária. E eu convido vocês que são voluntários do sistema judiciário, servidores ou profissionais do sistema judiciário e querem conhecer essa técnica, essa ferramenta, essa metodologia, esse jeito de pensar sistêmico, que é tão curador para os sistemas familiares, então onde a gente percebe que essas 3 leis básicas que regem os relacionamentos, como essas 3 leis, quando a gente olha para isso, para o que está excluído, o que está esquecido, rejeitado, e a gente voltar a integrar isso, a gente perceber aonde, dentro da lei da hierarquia, as coisas estão do lugar, a gente está fora do lugar, porque nós temos força no nosso lugar, e aonde também a questão está desequilibrada, onde de repente eu recebi algo muito ruim e eu quero retornar com uma vingança e com algo ruim também e acabo entrando sem querer numa corrente de troca no negativo, onde a gente acaba sem querer dando um tiro no pé e ao invés de resolver uma questão, a gente acaba trazendo novas ramificações da mesma coisa. A gente vê tantas vezes no sistema judiciário, um processo que gera outros 3, 4, 5, 6, porque de verdade aquele julgamento ele não foi suficiente para sanear realmente o que tinha por trás dele. Às vezes uma mágoa, às vezes um sentimento de rejeição, de não ser visto, onde uma sentença que um juiz dá, ela não saneia essa mágoa. E quando a gente numa constelação familiar entende o que é realmente que está ali por trás da questão, esse desequilíbrio entre o dar e o receber, e a gente traz as partes litigantes para esse olhar onde um vê o outro como igual, como não sendo nem melhor e nem pior, onde cada um se responsabiliza pela sua parte naquilo que trouxe para esse litígio. Então aí a gente começa a perceber que essas questões que acabam criando e trazendo e ramificando em outros tantos processos, aquilo estanca naquele lugar. Então, a constelação dentro do sistema judiciário ela é vista hoje como uma das ferramentas, uma ferramenta adequada para a solução de conflitos. Então, se vocês têm interesse em conhecer essa ferramenta, que não é uma ferramenta específica para o judiciário, mas ela é uma ferramenta que saneia relacionamentos. Então, o meu dentro da minha família, o meu em relação ao meu entorno, as pessoas que convivem comigo. Então, a gente percebe que realmente traz leveza e traz cada um para o seu lugar. Eu tive a oportunidade de, no final do ano passado, foi no começo desse ano, eu estive em Tietê para uma palestra sobre a aplicação das constelações e apresentação desse trabalho com constelações familiares no judiciário, mas no começo do ano, uma juíza de lá me convidou, me pediu para fazer uma constelação com 2 partes litigantes, Então eu fiz uma constelação com bonecos, para uma das partes e depois para outra. Uma das partes estava muito receptiva, ela realmente se interessou pelo trabalho e isso trouxe muitos insights, Era um rapaz e ele percebeu que ele vivia provocando
provocando, provocando, não só a pessoa que tinha processado ele, mas como muitas vezes na história dele já, ele tinha se colocado na mesma situação, onde ele provocava, 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 até que o outro meio que ameaçava de morte, por assim dizer. E ele também, naquele ímpeto, ele revidava e dizia, puxa, então, se você não me mata primeiro, eu te mato primeiro, e ficava um clima muito difícil, uma situação muito difícil. E quando ele trouxe nos bonequinhos, né, que ele trouxe o pai dele, que eu perguntei do pai dele, ele falou, não, eu cresci em abrigo, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu cresci num abrigo, e foi muito difícil para mim, meu pai foi embora. Meu pai nunca foi uma pessoa presente na minha vida, inclusive ele matou algumas pessoas e ele está preso hoje. E quando a gente pôde olhar para essa história, entender que o pai dele também repetiu uma história, que o pai dele também veio de um vazio muito grande, o pai dele também não encontrou com o pai dele. E quando ele percebeu que amorosamente, pela porta dos fundos, ele também estava repetindo uma história, foi muito impactante para ele, porque ele trouxe até uma... Ele lembrou de um fato, né, onde ele pensou em cometer suicídio. Ele pensou em tirar a própria vida. E ele não via mais nenhum sentido em viver. E quando ele percebeu que essa história também já tinha acontecido, também já tinha casos de suicídio na família dele, e quando ele pôde olhar, né, então aqui, se a gente coloca ele aqui, o pai dele aqui, o avô dele aqui, né, quando a gente percebeu que o filho dele também já olhava para ele e já buscava por esse pai que, assim como este pai não estava disponível para ele, ainda procurava em algum lugar pelo seu próprio pai, este filho dele, com 12, 13 anos, se não me engano, também procurava pelo pai e não encontrava. Então, quando ele pôde olhar para esse filho e entender que também no filho dele ele tinha repetido a história e que este filho tinha as mesmas reservas em relação a ele que ele tinha em relação ao pai dele. Quando ele percebeu isso, ele contou na hora ali de um alívio e entendeu também por que ele se encontrou justamente com aquela pessoa, porque ele trouxe para aquele litigante, né, para aquele conflito dele, também uma pessoa da mesma cor do bonequinho do pai. Eu vou colocar aqui uma mulher, apesar de ser um homem, como eu não tenho outro homem branquinho disponível, mas só para vocês terem uma ideia. E quando ele percebeu que ele procurava brigar e bater de frente, inconscientemente, como se ele tivesse se encontrando com o pai e dizendo para o pai dele, olha, o nosso encontro não foi bom e tudo que eu queria era ser visto por você e não fui, então eu tenho trocas, eu precisava de uma troca, nem que fosse no negativo. Quando ele entendeu isso, e entendeu também por que ele um dia quis acabar com a própria vida, né? Ele saiu mexido, ele chegou até a se emocionar. E agora eu recebi um feedback, acho que faz umas 2 semanas atrás, de que realmente o processo não foi, digamos que a pessoa que ele provocou não retirou o processo, mas que ele está completamente diferente em relação à vida, que a postura dele em relação ao seu entorno está completamente diferente, quer dizer, as pessoas percebem e viram nele a diferença. A outra parte litigante, né, ela chegou também, ela também... e aí eu preciso agradecer muito, porque o que acontece no sistema judiciário que é diferente de quando eu faço, por exemplo, uma constelação familiar no consultório, né? No consultório, a pessoa me procura porque ela tem uma questão que ela quer olhar. Quando a gente entra no sistema judiciário e oferece um olhar, ninguém pediu esse trabalho. Então, de verdade, o que a gente faz? A gente meio que se mete na história da pessoa. A gente não tem autorização para isso. Então, primeiro a gente pede autorização. E quando a pessoa dá autorização, como foi o caso deste homem aqui, foi muito tranquilo, né? Ele teve esse olhar, ele quis olhar. Este fulano, ele estava mais arredio, ele estava mais na defensiva e ele, acredito que a pedido da juíza, ele... fez o favor de permitir que a gente pudesse olhar
para a parte dele na responsabilidade, digamos assim, aquilo que a gente sempre fala, né, nos programas. A gente se atrai, são semelhantes que se atraem. Se eu vibro limalha de ferro, eu vou me atrair pelo ímã e o ímã vai me atrair. Então não é por acaso que estes dois se encontraram. E quando este aqui colocou também a sua família, os bonequinhos assim, colocou, ele trouxe também de uma forma bem interessante, quando eu pedi para ele colocar também esse conflitante, né, ele colocou este homem na mesma cor, ele trouxe, né, vou até trocar aqui para o caso dele, digamos que esse aqui, ele trouxe na mesma cor do conflito um bisavô. Este bisavô que tinha sido excluído. Ou seja, esse bisavô que abandonou a bisavó dele grávida. E essa bisavó teve uma série de problemas, foi excluída da família dela por engravidar solteira. Então teve uma série de consequências, como se ele quisesse se vingar um pouco neste conflito aqui. Então, onde existia uma identificação ou existia, digamos, uma razão que fez os dois se encontrarem em histórias parecidas, onde, para este aqui, esse litigante representava a figura do pai, isso que ele não gostava aqui, essa reivindicação em relação ao pai. E para este aqui, esse aqui representava, né, para este aqui, esse aqui representava essa pessoa que trouxe para dentro da sua família dificuldades. Significou uma encrenca, né? Um fluir de forma mais conturbada, onde essa mulher teve que se virar, inclusive ela era, se não me engano, da área médica, né? Trabalhava se não me engano, enfermeira, e na guerra ela conheceu este soldado, cuidou dele, acabou engravidando dele e ele voltou para a casa dele. Né? Então, são essas histórias inconscientes, né? Quer dizer, histórias que existem, que são histórias nossas, mas que de forma inconsciente a gente cuida dessas histórias, a gente repete uma história ancestral, projetando para frente. E aí, se vocês assistirem as outras lives, vocês vão perceber que isso se dá por conta do equilíbrio entre o dar e o receber, como se existisse um desequilíbrio sistêmico, onde uma perda procura uma compensação dentro dessa lei sistêmica. Bom, fora isso, eu acho que ainda tenho 3 minutos, não sei se vai dar tempo de falar tudo isso. Mas no final do mês passado, também de janeiro, eu tive a oportunidade de participar junto com a doutora Erna, aqui de Sorocaba, e juíza, e a irmã dela, a Regina, que trabalham também hoje com adolescentes, na vara da infância e da juventude, e eu tive a oportunidade de fazer uma palestra, e o título da palestra era "Qual é o meu lugar na família?", para esses jovens abrigados e também para vários casais que estavam na lista já esperando adoção. Então nós falamos muito sobre adoção, nós falamos sobre qual é o lugar devido de cada um na sua família. Por que acontecem muitas vezes encrencas? Porque o que a gente vê hoje, né? Que é um problema muito sério. As pessoas adotam crianças, bebês, ficam com essas crianças 12, 13 anos e depois, quando esses adolescentes começam a dar problemas, essas pessoas querem devolver essa criança, querem devolver para um abrigo, querem devolver para o poder público essas crianças, para esses jovens, porque eles não dão mais conta. E o que a gente percebe? Que é só um erro de olhar. Por quê? Se estes pais adotivos trouxerem também atrás da criança, quando a criança vem até este casal, essa criança também traz a sua história. E quando essa criança é vista com a sua história, na sua história, isso pode ser muito tranquilo.
E quando essa criança tiver seus 12, 13 anos, ela não vai precisar procurar por estes pais que ela não conheceu, mas que o DNA dela conhece muito bem. Então, quando estes pais olham para essa criança e dizem para essa criança: eu autorizo você a ser exatamente como seu pai foi, exatamente como a sua mãe foi, essa criança ela não precisa fazer jus. Ela faz jus e procura essa história quando eles são excluídos, né? Dentro da lei do pertencimento. Falta algo. Essa criança está sendo colocada a fórceps nesse sistema. Quando ela pode, esses pais autorizam essa criança a chegar na vida deles com toda a sua história. E aí o que é muito pacífico? Quando estes pais adotivos olham para essa criança e ela faz uma coisa muito legal, uma coisa muito boa, onde eles falam: puxa vida, que bacana, eu não conheci seu pai, eu não conheci sua mãe biológicos, mas eles devem ser muito inteligentes, porque você faz aqui, você tem uma qualidade que com certeza você herdou do seu pai, ou que com certeza você herdou da sua mãe. Você tem boas raízes e por isso você é tão maravilhoso. E por isso a gente gosta tanto e a gente agradece aos seus pais de coração por termos o privilégio e a delícia que é ter você conosco, na nossa família. E daqui você pode fazer parte dos dois sistemas. Quando a criança é recebida dentro do sistema dela e ela pode ocupar o seu lugar devido, que é, em primeiro lugar, na sua família de origem, porque esse casal jamais poderia ter adotado uma criança se não tivesse dado tudo errado aqui. Então, quando esse casal traz esse sistema de origem junto, essa criança, quando chegar com 12, 13 anos, ela não vai precisar se revoltar, ela não vai precisar gritar inconscientemente para esses pais: olha, eles fazem parte, o meu DNA conta a história deles, não a de vocês. Quando essa criança é respeitada na sua origem, ela pode sim receber tudo de bom que ela tem para receber aqui, e ela não precisa repetir essa história. Mas quando isso aqui não é honrado, o que ela vai fazer com 12, 13, 14 anos? Ela vai virar de costas para esses pais adotivos e ela vai procurar no coração dela se validar, porque afinal de contas, 50% do DNA dela é esta mãe biológica e 50% do DNA dela é este pai biológico. Então, nosso tempo já acabou. Da próxima vez a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses assuntos, e se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem ouvir de um tema específico ou alguma pergunta, manda lá no Facebook, Uli Rose Constelações Familiares, que eu vou ter muito prazer de atender vocês, tá bom? E meu telefone também para contato, para agendamento de constelações, o meu WhatsApp, o DDD é 15 e o telefone é 991 11 5467. Então agradeço vocês terem me assistido e uma boa noite para vocês e até o próximo programa. Tchau!